Um milionário descobriu o olho roxo de uma faxineira e a transformação foi incrível. Carlos, um milionário de 40 anos, vivia preso em um elevador de mármore e vidro, erguidos como um ícone do sucesso na Avenida Paulista. Mas dentro de sua alma, uma tempestade se formava. Desde aquele acidente trágico, em que sua família se despediu da vida numa fração de segundos, Carlos era um fantasma solitário e angustiado. Ele trabalhava em uma grande empresa, cercado de luxo e poder, mas sua vida se tornará um eco vazio de tristeza. Caminhava por seu apartamento, onde o brilho das coisas caras não conseguia espantar as sombras que o seguiam. Em um dia qualquer, enquanto descia para a garagem, avistou Maria. Afinal, quem prestaria atenção em uma faxineira com um olho roxo, mas com um brilho intenso que fazia a vida parecer mais vibrante? A cena a que assistia era surpreendente. Mesmo com as mãos manchadas de produto de limpeza, ela se dedicava a cuidar das flores do prédio. Carlos nunca notou como a beleza das flores parecia florescer mais vividamente ali, talvez pela dose de amor e esperança que Maria injetava naquele trabalho que muitos consideravam insignificante. Seu coração, que parecia uma pedra, balançou com a imagem dela. Dia após dia, entre um café e outro, as interações se tornaram frequentes. Ele confiava a ela seu peso e sua dor, enquanto Maria compartilhava suas lutas contra a violência e a pobreza. Na companhia dela, Carlos começou a entender o verdadeiro significado de resiliência. A amizade entre eles crescia, e, ao oferecer a Maria a chance de explorar suas habilidades em jardinagem, ele não sabia que estava começando a reescrever sua própria história. No entanto, a pressão de sua vida corporativa começou a se intensificar. Amigos e colegas murmuravam sobre a relação com a faxineira, criticando e menosprezando-a, como se o valor da vida de Maria fosse menor. Eles não viam a força dela, a luz que emanava em meio à escuridão que Carlos e muitos outros não conseguiam enxergar. A necessidade de se encaixar e o medo da desaprovação sempre o seguiam como sombras, mas o desejo de ajudar Maria falava cada vez mais alto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Então, em uma tarde chuvosa, uma revelação transformadora desabrochou como uma flor a partir da terra molhada. Maria carregava em seu passado segredos dolorosos que a conectavam a uma realidade cruel e desigual, enquanto Carlos começava a perceber que o mundo corporativo não era apenas insensível, mas refletia sua própria luta interna. Depois de uma conversa reveladora e tensa, Maria se viu diante de mais um desafio em sua vida repleta de adversidades. Agora, Carlos se vê em uma encruzilhada. Ele pode permanecer no seu mundo de riqueza e sombras ou se arriscar ao lado de Maria, lutando contra um sistema que julga as pessoas pela condição social. Havia uma oportunidade incrível à sua frente, e a pergunta que ecoava em sua mente era: está disposto a abrir mão do conforto em busca de uma conexão verdadeira que poderia mudar suas vidas para sempre? O futuro os aguardava, mas a decisão delicada entre amor, amizade e preconceito prometia um desfecho de tirar o fôlego. Carlos estava em sua mesa, com as mãos pesadas e a cabeça repleta de confusão. O céu lá fora parecia refletir seus pensamentos, carregado e cinzento. Ele se lembrava do sorriso de Maria, dos sonhos que ela compartilhava entre risos e esperanças. Aquela conexão inexplicável pulsava em seu interior, como um chamado para algo maior. Contudo, o peso do olhar dos outros o cercava como vultos insidiosos. O que seus amigos e colegas pensariam se soubessem que estava começando a ver o mundo com os olhos dela? Não posso me deixar levar pela opinião dos outros, murmurou, como se já soubesse que essa batalha se travava dentro dele mesmo. A decisão não seria fácil. Enquanto isso, Maria estava lutando como sempre, cuidando das flores que pareciam lanterna em meio à escuridão. Ele se lembrou do dia em que a viu arrumar uma briga entre duas flores murchas, trazendo-as de volta à vida com o mesmo carinho de quem cuida de um filho. Aquilo era Maria,
uma verdadeira guerreira em um mundo sombrio. Naquele fim de tarde, ele decidiu sair do escritório um pouco mais cedo. O clima estava mais ameno, e, ao descer, sua mente iluminou-se com a possibilidade de um novo passo. Ao entrar no elevador, sentiu um frio na barriga. Seria essa a coragem que ele tanto buscava? Quando a porta se abriu, Carlos avistou Maria na área de jardinagem. Ela estava concentrada, podando as plantas com uma delicadeza que o fazia admirar ainda mais a força que emanava dela. Oi, Maria. Ele disse, aproximando-se. Ela ergueu a cabeça, e os olhos, apesar das dificuldades, brilhavam como nunca. Oi, Carlos. O que traz você aqui? A simplicidade da voz dela era como um bálsamo para sua alma atormentada. Decidi que quero te ajudar mais. O que você acha de começarmos um projeto juntos? Algo que valorize o que você faz. As palavras saíram sem pensar muito, um impulso de esperança que parecia vir de longe. Os olhos de Maria se arregalaram. Você quer fazer isso? Comigo? Claro! Eu realmente acredito no que você faz, no poder que tem de transformar coisas. Isso pode ser maior do que a gente imagina. O sorriso dela iluminou todo o ambiente. Posso te ajudar a recriar um espaço na praça. As pessoas merecem ver a beleza das flores e sentir o aroma que muda o dia delas. Era uma ideia simples, mas poderosa. Carlos não podia acreditar como essa pequena proposta parecia ter um impacto tão grande no seu coração. Entretanto, a consciência da crítica ainda pairava sobre ele. O que seus amigos iriam dizer? As vozes negativas e o medo da rejeição o puxavam para trás. Mas, olhando para Maria, a luz em seus olhos o guiava adiante. De repente, o celular de Carlos vibrou. Uma mensagem de Eduardo, seu amigo mais próximo, despedaçou o momento. Você está se envolvendo com aquela faxineira? Isso vai manchar sua reputação. Aquelas palavras cortaram com frieza, e a dúvida fugaz flamejou em seus pensamentos. Maria notou a mudança no rosto dele. O que aconteceu? Carlos respirou fundo. Nada, só um amigo que não entende. Essas opiniões são só barulho. O que importa é o que sentimos dentro. Você sabe disso, né? Ele assentiu, mas no fundo, o medo começava a dilacerar a certeza que estava construindo. O que se seguisse exigiria dele um impulso de coragem que ele nunca achou que precisava. Maria. A voz dele falhou por um momento. E se eu disser que estou disposto a abrir mão do que tenho, por você e por isso que podemos construir juntos? Ela sorriu, mas havia uma pergunta silenciosa no ar. O futuro deles poderia ser radicalmente diferente, mas Carlos ainda não sabia se era capaz de cruzar essa linha. E a cada segundo se aproximava do momento decisivo. O relógio na parede coava como um batimento cardíaco, a hora da verdade se aproximava. O que ele faria? O que realmente estava disposto a perder? E mais importante, conseguiria deixar o medo para trás e abraçar essa chance única que a vida lhe oferecia? O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa, como se a natureza estivesse torcendo por Carlos e Maria. Ele olhou para ela, sentindo o coração acelerar. Estamos juntos nisso, pensou. Mas a mensagem de Eduardo ainda ressoava em sua mente, como um eco persistente. As palavras do amigo o feriram de um modo que ele não esperava. A preocupação com a opinião dos outros era um peso que ele não queria carregar, mas tinha certeza de que isso não significava que o fardo estava completamente desaparecido. Vamos começar hoje mesmo, ele disse, tentado a quebrar o silêncio que pairava entre eles. A ideia de trabalhar junto a Maria afastava, até certo ponto, as vozes que remanesciam dentro dele. Maria sorriu, e com esse gesto, Carlos sentiu uma chama de esperança reacender em seu coração. As horas seguintes foram preenchidas com risos, conversas sobre flores e a beleza que poderiam criar na praça. A cada ideia que Maria compartilhava, Carlos se sentia mais empolgado. Se a gente pintar um mural aqui, ao lado da jardinagem, isso pode atrair mais pessoas, e quem sabe inspirá-las a cuidar das plantas também, ele sugeriu. Isso é tão lindo, exclamou Maria, os olhos brilhando como se refletissem a luz do sol poente.
Vamos fazer com que os moradores se juntem a nós. Cada um pode trazer suas flores ou mudas. A energia entre eles parecia criar raízes, assim como as plantas que cuidavam. Eles conversaram sobre como envolver a comunidade e espalhar a ideia. Entretanto, a euforia rapidamente se misturou a uma sombra de incerteza. Carlos hesitou. E se ninguém se interessar? E se a gente ficar sozinhos nessa? O receio de ser julgado por seus pares começava a emergir, desenhando nuvens escuras sobre a luz que ele estava tentando manter. Maria percebeu a mudança no tom dele. Carlos, não podemos nos deixar levar pelo medo do que os outros pensam. O que você e eu estamos fazendo é sobre amor, sobre esperança. Deixe o resto para lá. Ela falava com uma clareza que ressoava intensamente, como se estivesse cortando a neblina que envolvia seu coração. Ele olhou nos olhos dela e viu um reflexo de sua própria luta. Ali, ela irradiava uma força que ele queria absorver, e ao mesmo tempo, tinha tanto medo de se abrir para isso. Você tem razão, eu preciso deixar isso para trás, disse ele, já se sentindo mais leve. A conversa fluía, as ideias estavam lá, e a conexão entre eles se aprofundava a cada proposta. Mas a preocupação de que o projeto pudesse ser um flop ainda era uma sombra. Carlos havia decidido mergulhar de cabeça, mas, no fundo, a ferida provocada pela mensagem de Eduardo ainda pulsava. Conforme conversavam sobre os detalhes, Maria se aproximou e sussurrou, sabe, às vezes é preciso arriscar. Não dá para viver com as amarras do que os outros pensam. E de repente, um novo sopro de coragem percorreu suas veias. Aquela frase se aninhou em seu peito, fazendo ecoar batidas de novo, incentivando-o a avançar. O que você acha de envolvê-los numa pequena ação comunitária? Vamos criar algo para mostrar a beleza que estamos cultuando, disse Carlos, com um tom decidido que já não disfarçava mais suas ganas por mudança. A resposta de Maria foi um sorriso largo e genuíno, uma confirmação silenciosa de que não havia caminho melhor. Assim, pequenos planos começaram a surgir, cartazes, convites, tudo. A esperança crescia como sementes sendo plantadas na terra fértil. Mas enquanto se organizavam, um novo som quebrou a harmonia, os passos firmes de um grupo de jovens se aproximando. Eduardo e outros amigos estavam ali, fazendo suas primeiras piadas, suas vozes criticando de longe, não tendo ideia do que Carlos e Maria estavam prestes a construir. O coração de Carlos disparou, e o sorriso de Maria murchou um pouco, como se as flores ao redor sentissem a mudança. Era a hora de Carlos, a hora de decidir, ele iria defendê-las, ou se deixaria levar pelo medo do julgamento. Poderia ele ser forte o suficiente para ficar ao lado de Maria, mesmo diante da zombaria de seus amigos? As palavras estavam na ponta da língua, mas um novo temor se erguia, ardente e denso. O que ele diria? Carlos respirou fundo, sentindo o ar pesado de incerteza ao seu redor. As risadas do grupo se intensificaram, como se cada palavra jogada ao vento fosse uma lâmina afiada. Ele queria se voltar para eles, gritar que estavam prestes a começar algo bonito, algo que fazia o coração vibrar. Mas a imagem de Eduardo, com seu olhar crítico e o sorriso sarcástico, apareceu na sua mente. E, naquele momento, uma batalha interna se desenrolava dentro dele. Maria olhava para Carlos, percebendo o conflito em seu rosto. Sua própria insegurança também voltava, como uma sombra que ameaçava apagar a luz que havia encontrado ao lado dele. Carlos, pode não ser fácil, mas nós temos algo especial aqui, ela sussurrou, a determinação na sua voz misturada com um desejo genuíno de apoio. Ela passou a mão pelo seu braço, aquecendo-o com sua presença. Já no meio da piada, Eduardo lançou um olhar direto para eles. Olha só, os sonhadores trouxeram lápis e papel. Estão pensando que vão mudar a praça com arte infantil? Disse ele, entre risadas. Os jovens que o acompanhavam gigotaram, com expressões que variavam de escárnio a divertimento. Aquelas risadas pareciam ecoar, premente, como um lembrete frio do que Carlos queria evitar. Um turbilhão de emoções tomou conta dele, mas, em vez de recuar, sentiu uma centelha de coragem. Ele virou-se para Maria, que o observava com expectativa. Maria, talvez tenha um jeito de conectarmos tudo isso.
E se a gente usasse a arte para contar nossas histórias? Tentou fazer a ideia reverberar em suas palavras, na esperança de que ela ajudasse a afastar as sombras que cresciam em sua mente. Como assim? Maria franziu a testa, sua curiosidade acesa. Carlos começou a se sentir encorajado, seus pensamentos fluindo mais naturalmente. Podemos convidar a comunidade não só para plantar flores, mas para expressar o que a praça significa para cada um. Cada pessoa tem algo a dizer, e quem sabe até mesmo Eduardo poderia participar. O semblante de Maria iluminou-se. Sim. Poderíamos montar um dia da arte. É uma forma de mostrar que tudo isso é sobre nós e não sobre o que os outros pensam. Cada um pode trazer algo que represente sua história. Os olhares de Maria e Carlos se cruzaram, e nesse breve momento, sentiram que estavam unindo forças. O grupo de jovens, porém, continuava a fazer piadas, agora direcionadas a Maria e Carlos. Ah, olha que fofo! Agora vão alegrar a praça com arte. Preparem-se, moradores! As palavras eram pesadas, mas, em vez de recuar, Carlos decidiu que aquele seria o momento de se firmar. Ele se virou para Eduardo e os amigos. Se não gostam do que estamos fazendo, podem se afastar. Essa praça é para todos, e o que queremos é mais do que flores. Queremos união e alegria. Se vocês não veem isso, então talvez não estejam prontos para participar. O silêncio tomou conta do lugar. A ousadia de Carlos surpreendeu até mesmo a si mesmo. A adrenalina corria em suas veias, pulando seu coração. Ele estava pronto para se defender. Mas a resposta de Eduardo não veio como ele esperava. Calma aí, só estávamos brincando. A ideia parece boa, mas nunca pensei que você fosse se meter nisso, disse o amigo, tentando apaziguar o momento e com um olhar que se misturava à surpresa e à incerteza. Carlos sentiu a esperança renascer. Então venha. Junte-se a nós e traga suas próprias ideias. Esse é um convite, não uma piada. Pode ser divertido. As palavras estavam maduras, e mesmo as risadas do grupo começaram a se transformar em murmúrios baixos. Ao seu lado, Maria estava cada vez mais confiante, seu olhar brilhante de determinação. Eduardo, todos têm algo a aprender. Venham, vamos fazer juntos. E assim, diante daquela multidão, Carlos sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Até mesmo a presença de Eduardo parecia não assustá-lo. Mas exatamente quando achou que havia conquistado um espaço, ouviu a voz de um novo espectador, alguém que não tinha visto antes, que interrompeu o clima. Mas serão mesmo todos bem-vindos? Essa é uma praça para os sonhadores ou para os que estão dispostos a lutar por algo real? A pergunta cortante pairou no ar, como um desafio. O olhar de Carlos se voltou para o autor da voz, seu coração acelerando novamente. O que ele responderia? Essa nova figura mudaria o jogo de verdade? A figura que interrompeu a conversa era uma mulher de cabelos desgrenhados, roupas simples e um olhar intenso, quase desafiante. Ela não parecia temer as risadas do grupo ou a presença de Eduardo. Carlos sentiu um arrepio. Quem ela era? O que a levou até ali? Oi, meu nome é Clara, disse ela, com uma voz firme. Olhei essa roda de risadas e comecei a pensar que talvez eu pudesse ajudar vocês a transformar essa praça em um lugar de verdade, onde todos têm a voz. Aquelas palavras foram como uma rajada de vento fresco no calor da conversa. Maria sorriu timidamente, mas Carlos sabia que precisava quebrar o gelo. Sim. Estamos aqui para isso. Queremos criar um espaço onde as histórias de todos possam ser contadas, um lugar de união. E isso inclui você. Eduardo, ainda em dúvida, franziu o senho. E o que você vai fazer? Trazer suas histórias de faxineira para a praça? Para uma arte de verdade? Clara não se deixou abalar. Sim, e não só as minhas. Todos têm suas lutas, seus sonhos. A impressão que fica é que arte e vida são algo que só alguns muito especiais podem expressar. Mas, na verdade, todos têm algo para mostrar. Estou aqui para ajudar a levantar essa voz.
Carlos percebeu a determinação na fala dela e olhou para Maria, que estava tão absorvida quanto ele. Clara continuou, seu olhar agora atravessando a multidão. A vida aqui não é só sobre ser bonito. Às vezes é sobre a luta, a dor e a superação. Se formos reunir histórias, precisamos ser sinceros, sentir e expressar o que realmente somos. Enquanto a multidão murmurava, Carlos sentiu que Clara tinha tocado em algo profundo. Era isso que estavam buscando. Mas como conseguir isso em um dia da arte? Ele se perguntou se conseguiria conduzir todos a um espaço onde todos se sentissem confortáveis para compartilhar. Então vamos fazer isso juntos. Carlos falou, sua voz crescente em determinação. Vamos criar um mural onde cada um pode deixar sua contribuição. Um retrato da nossa comunidade, com espaço para sonhos e lutas. Podemos fazer uma grande instalação, e não só arte e pintura, mas tudo que representar as histórias de cada um. O olhar de Eduardo estava agora mais contemplativo. Ele parecia processar a ideia, absorvendo a luz que nascia nas palavras de Carlos. Talvez não seja tão mal assim, respondeu, mas a hesitação ainda estava ali. Ele não queria ser o último a se juntar a uma boa ideia. Clara ergueu as mãos. E eu tenho uma proposta. Que tal começarmos um projeto onde cada um escreva ou desenhe algo importante em sua vida? E depois, faremos um grande evento, com música, dança e testemunhos. Assim, teremos um dia cheio de histórias reais. O entusiasmo na voz dela reverberou. Até mesmo os amigos de Eduardo começaram a olhar um para o outro, avaliando se podiam entrar nessa. A praça, que antes fora apenas um ponto comum de zombarias, agora começava a ganhar vida e cor no entusiasmo e nas ideias fervilhantes. Carlos se virou para Eduardo, que ainda hesitava. Você pode ajudar a escolher a arte, Edu. Será seu lugar também. Vamos tornar isso especial para todos. Mas, nesse momento de esperança, Clara lançou uma última pergunta, leve, mas escalpelante. Mas e se tudo isso não for aceito por alguém? E se aqueles que nos dirigem não quiserem ouvir nossas vozes? Uma nova onda de silêncio envolveu o grupo, e Carlos sentiu um peso no estômago. Esse não era o tipo de pergunta que ele tinha se preparado para enfrentar. Seriam todos mesmo bem-vindos ou apenas os que se encaixavam no molde? Essa dúvida pairava no ar, como um mistério ainda sem resposta. Carlos sabia que a conversa estava longe de terminar. E era desejada, de certo modo. Um novo desafio havia surgido, mais profundo do que risadas. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Mas o que ele diria agora? Essa nova jornada estava prestes a se desdobrar em algo que ninguém esperava. Carlos sentiu seu coração acelerar. Como ele poderia responder a uma pergunta tão contundente e cheia de nuances? O jovem líder da roda respirou fundo, buscando as palavras que poderiam unir o grupo em um momento tão frágil. Olha, eu sei que é arriscado, começou ele, lançando um olhar para cada membro do grupo. Mas este projeto é uma chance de mostrar quem somos de verdade. Não podemos deixar que os medos nos impeçam de tentar. As vozes da nossa comunidade são importantes, e juntos temos mais força. A tensão no ar começou a se dissolver. Maria, sempre sensível às emoções, foi a primeira a falar. Acho que a gente deve fazer exatamente isso, Carlos. E se a nossa luta for silenciada, podemos fazer ali, na arte, o que queremos compartilhar. Essa é a nossa oportunidade de ser vistos. Eduardo, ainda um pouco reticente, finalmente assentiu. Tá bom, eu vou ajudar. Mas só não quero que isso vire uma bagunça. Quero que nossas histórias sejam contadas da melhor forma possível. Clara sorriu, e sua energia parecia contagiante. Isso! Vamos nos unir! O Dia da Arte pode ser maior do que imaginamos. É hora de transformar a praça, de transformar a dor em beleza e a luta em superação. E que seja do jeito mais verdadeiro possível. Carlos olhou ao redor. A tensão que antes predominava no grupo agora tinha se convertido em uma centelha de esperança. As trocas de olhares e sorrisos começavam a desenhar um novo cenário. Havia algo bonito em ver a transformação das dúvidas em entusiasmo.
Se cada um trouxer algo de si, podemos criar uma obra incrível, ele disse, com firmeza. Todos têm uma história, uma batalha que lutaram. O que importa é que vamos escutar umas aos outros. O que é mais importante, a arte dos ricos ou as vozes da nossa gente? Essa pergunta ecoou. As divulgações em torno deles pareciam ter mudado de tom, mas ainda havia um vazio. Os murmúrios continuavam, e alguns ainda se perguntavam se todos seriam de fato aceitos. E se as pessoas não vierem? E se não for bem como planejamos? Eduardo questionou, sua voz refletindo preocupação. Clara respondeu com uma segurança que deixava claro que falava de experiência. Não podemos nos preocupar com o que pode dar errado. O fato de estarmos aqui, juntos, já é a maior vitória. Uma voz, uma história pode fazer toda a diferença. E ao ouvir isso, Carlos sentiu que a cada minuto que passava, essa história estava mais viva do que nunca. Borrões de dúvidas se transformaram em instintos de luta. Ele estava disposto a arriscar. Então vamos nos encontrar de novo amanhã? Podemos começar a planejar. Podemos chamar mais pessoas, podemos lançar uma cartinha de convite. O que acham? Sugeriu Carlos, numa onda de animação. Os rostos começaram a iluminar, e Clara foi a primeira a concordar. Com certeza! E não vamos esquecer de documentar tudo. Não só para mostrar a arte, mas para inspirar outros a se levantar também. Enquanto o grupo começava a conversar, a praça que antes parecia um lugar vazio agora estava cheia de murmúrios de esperança, ideias borbulhando por toda a parte. Mas um pensamento assombrava a mente de Carlos. E se alguém, por motivos que não compreendia, tentasse barrar essa ideia? No fundo, uma dúvida insistia em sua mente. Seria mesmo possível que todos se unissem sem obstáculos e barreiras impostas? Ele precisava de uma resposta para isso e logo teria que enfrentar as consequências das suas convicções. As vozes dos amigos se tornaram um ruído distante à medida que ele focava em uma única ideia. O que aconteceria se eles, afinal, falhassem? Despertou um dilema que o acompanharia. Como preservar a essência desse movimento, a unidade tão sonhada, quando a figura das autoridades começasse a lançar suas sombras sobre a praça? Uma nova jornada estava apenas começando, e desafios ainda maiores estavam por vir. O sol já começava a se pôr quando Carlos saiu da reunião, a mente agitada por tantas ideias e preocupações. As palavras de Clara ecoavam em seus ouvidos, mas a dúvida persistia. Como garantir que aquela conexão criada entre eles permanecesse forte diante da pressão externa? O caminho à frente parecia envolto em névoa, mas algo dentro dele pulsava, um impulso de seguir em frente. A praça agora era mais do que apenas um espaço, era uma promessa. Ao contrário das ruas que o cercavam, repletas de vozes frenéticas e apressadas, aquele lugar se tornará um refúgio. Carlos caminhou devagar, observando como as sombras se alongavam. Enquanto isso, seu coração batia no compasso da determinação. Oi, tudo bem? A voz suave de uma mulher interrompeu seus pensamentos. Era Ana, uma das artistas que já havia se apresentado na praça. Oi, Ana. Tô tentando organizar um evento de arte aqui. Queria ver se você, começou Carlos, mas foi interrompido. Se quero participar? Claro! A espontaneidade dela fez Carlos sorrir. Ana sempre trazia uma energia vibrante. Eu tenho algumas ideias que podem ser incríveis. Eles se sentaram em um banco, e Ana logo começou a falar com entusiasmo sobre suas obras e o que a arte significava para ela. Mas Carlos sentia uma preocupação crescente. Ele sabia que a empolgação dela era contagiante, mas e se a comunidade não fosse tão receptiva quanto estavam sonhando? As pessoas estavam preparadas para ver tudo o que tinham para compartilhar? A arte deles era, sem dúvida, uma forma de resistência, mas também uma exposição. Enquanto conversavam, Carlos decidiu compartilhar suas inseguranças. Ana, e se as pessoas não virem valor no que a gente está fazendo? E se acharam que isso não é para elas? A expressão de Ana se tornava mais séria. Carlos, a verdade é que a arte pertence a todos nós. Às vezes, só precisamos de um empurrão para ver. O que você tem em mente é muito maior do que parece.
A mudança começa de dentro para fora. Ele respirou fundo, admirando a maneira como Ana via o mundo. O contato com ela o fez pensar nas muitas vozes que ainda não haviam sido ouvidas. Um impulso começou a crescer dentro dele. E se ele conseguisse o apoio de outras pessoas influentes? O que aconteceria se jornalistas e artistas mais conhecidos aparecessem? Aquelas ideias começaram a agitar sua mente. Você tem razão. Podemos fazer algo maior. E se, Carlos sugeriu, percebendo que tinha um plano se formando. E se a gente chamasse mais artistas locais para se juntar a nós? E se pudéssemos fazer uma chamariz? Ana regalou os olhos de empolgação. Isso é incrível. Você está falando de algo grandioso. Se a nossa comunidade se unir, vai ser difícil ignorá-los. Carlos começou a imaginar um mosaico de rostos, risadas, cores e histórias ocupando toda a praça. Ele pode até sentir a adrenalina percorrer suas veias. Mas logo, a sombra das autoridades e os possíveis obstáculos vieram à mente. E se alguém quisesse apagar essa luz? Enquanto os dois conversavam, um grupo de jovens passou, e Carlos sorriu, imaginando como seria incrível contar com a ajuda deles. Mas, ao olhar para eles, uma pontada de preocupação surgiu. E se alguns deles não se sentissem à vontade para se envolver? A verdade é que ele tinha apenas um espectro do que poderia acontecer. A escuridão começou a invadir a praça, e Carlos sentiu que a pressão não estava apenas sobre as caminhadas que fazia por ali, mas se alastrava por algo mais profundo, questões sobre identidade, aceitação e pertencimento agitando seu coração. Era um dilema sem respostas fáceis. Vamos fazer isso, Ana. Precisamos nos unir, não só entre nós, mas trazer mais pessoas para o projeto. Mas eu sinto que ainda temos que lidar com as barreiras, afirmou ele com a voz carregada de firmeza. Enquanto o céu escurecia, uma sensação de urgência se apossou dele. O momento de ação estava se aproximando, mas as incertezas ainda pairavam. Ele tinha que encontrar uma maneira de unir todos, não apenas entre os artistas, mas também trazer as vozes que podiam ser silenciadas. No próximo encontro, vamos precisar de ideias impactantes. Precisamos da participação da maior quantidade de pessoas possível. Decidiu Carlos com um brilho nos olhos. Mas, em meio à empolgação, uma preocupação crescia, e se a resposta que buscavam não estivesse ao alcance dos seus braços? O tempo para agir estava se esgotando, mas a solução ainda parecia distante. Carlos se despediu de Ana, caminhando de volta para casa com um peso e uma expectativa grudados nali. O dilema de enfrentamento e unidade pulsava em sua mente. Como fazer com que aquele sonho se tornasse realidade em tempos de neblina e dúvida? Enquanto ele andava, o eco de vozes e histórias o seguia, deixando uma pergunta crucial no ar: até onde ele estaria disposto a ir por essa batalha? Carlos acordou cedo no dia seguinte, seu coração ainda acelerado pela conversa com Ana. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, trazendo uma nova esperança. Ele sentia que o dia seria decisivo, algo dentro dele ardia. Com um objetivo claro, ele vestiu-se rapidamente e se preparou para a reunião que organizaria na praça. Precisava de mais artistas, mais vozes, e, acima de tudo, de coragem. Assim que chegou à praça, viu que a energia vibrante do lugar havia se renovado. As flores estavam mais coloridas, as crianças corriam e brincavam, e os passantes já começavam a formar grupos. A atmosfera pulsava com a possibilidade de algo grandioso. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga o acompanhava. Afinal, como ele poderia reunir todas essas pessoas? Carlos puxou o celular do bolso e começou a fazer contatos. Primeiro, chamou Ana, que logo respondeu cheia de empolgação. Tô contigo, Carlos. O que você precisa que eu faça? Ana, precisamos fazer um cartaz, algo que chame a atenção. Vamos criar uma ideia que instigue as pessoas a virem. Ele propôs, sentindo a adrenalina subir. Perfeito! A arte fala por si só, e a gente pode organizar uma oficina de arte antes do evento principal. As pessoas vão adorar. Vou chamar alguns amigos artistas para se unirem a nós, Ana respondeu,
o entusiasmo dela contagiando Carlos. Enquanto ele aguardava Ana, começou a andar pela praça, observando novamente as pessoas. Um jovem grupo de adolescentes estava em uma roda, discutindo algo animadamente. Carlos se aproximou tímido, mas determinado. Oi, tudo bem? Vocês gostariam de participar de um evento de arte aqui na praça? Os olhos dos jovens brilharam com a ideia. Um deles, com cabelos coloridos e um estilo único, gritou: Arte? Sim. Adoramos! O que precisamos fazer? Carlos sorriu, aliviado. Vamos criar uma grande exibição de arte colaborativa, mostrar a voz de todos, independente de quem sejam. Basta trazer suas ideias. A energia começou a fluir. Carlos se sentia mais leve. Ele se despediu dos jovens, prometendo que em breve haveria mais informações. Quando encontrou Ana novamente, a animação ainda estava presente. Eles se sentaram em um banco, bolando cada detalhe do evento. Enquanto isso, Carlos percebeu que, na verdade, a união de forças ia muito além da arte. Estava construindo uma rede, uma comunidade que poderia se apoiar mutuamente. Ele ficou imaginando um futuro onde cada voz contasse uma história. A próxima etapa é encontrar apoio dos artistas renomados da cidade. Se conseguir que eles estejam conosco, isso pode chamar a atenção de todos, falou Ana, com autoconfiança. Você tem razão. Vamos nos mobilizar. Precisamos de um plano de ação melhor delineado, respondeu Carlos, a determinação crescendo nele. Eles começaram a estruturar os próximos passos, e, em meio a isso, Carlos teve uma ideia audaciosa. E se ele conseguisse que um influente jornalista da cidade cobrisse a história? A partir disso, as possibilidades pareciam ainda mais extensas. Porém, no fundo de sua mente, havia uma sombra. E se as autoridades não permitissem o evento? E se o apoio que tanto esperavam não se concretizasse? Apesar de todos os impulsos positivos, o medo de falhar ainda pairava sobre ele, como uma nuvem no céu azul limpo. No entanto, ao olhar para Ana, ele percebeu que a chama da mudança estava acesa. Com mais pessoas se mobilizando, havia esperança. Voltou a olhar ao redor da praça e sentiu que algo poderoso estava prestes a acontecer. As vozes que antes estavam caladas já começavam a ecoar, mas havia um longo caminho pela frente. Carlos, você já pensou em como fazer uma abordagem para os artistas maiores da cidade? Ana interrompeu seu pensamento. Assim que a pergunta saiu de seus lábios, um brilho de compromisso se acendeu nos olhos dele. E se esse desafio fosse a chave para realmente mudar tudo? Enquanto a luz do sol se escondia, uma sensação de urgência invadiu-os mais uma vez. O que estava por vir poderia transformar tudo, ou lhes mostrar que o sonho era muito mais complicado do que aparentava. Carlos respirou fundo, segurando a mão de Ana como se ela fosse um ponto de apoio. Onde essa jornada os levaria? Ele precisava saber. Carlos e Ana se despediu da praça e decidiram se dirigir a uma cafeteria próxima. A ideia de abordar artistas renomados estava martelando na cabeça de Carlos, e a energia que criaram juntos parecia combustível suficiente para entrar nessa nova fase. Enquanto caminhavam, Carlos contava a Ana sobre um artista famoso que há muito tempo admirava. Você não vai acreditar, eu vi o trabalho dele em uma galeria e sempre sonhei em conhecê-lo. A forma como ele expressa a dor e a alegria é de tirar o fôlego. Carlos exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Então, vamos atrás dele. Se a gente conseguir que ele apareça, isso pode ser um divisor de águas para o nosso evento. Ana respondeu, animada, já começando a explorar possibilidades no celular. Entraram na cafeteria, o cheiro do café fresco preenchendo o ar. Sentaram-se em uma mesa de canto, cercados por barulhos de risadas e conversas. Carlos pediu um expresso e observou Ana anotar ideias. No fundo, esse momento parecia um pequeno passo antes da grande transformação que ambos almejavam. A tensão aumentava à medida que falavam sobre possíveis artistas e ideias para o evento. Eu tenho uma lista de contatos, mas será que a gente vai realmente conseguir? Carlos questionou, com a dúvida apertando seu coração. Ana lançou um olhar compreensivo. Carlos,
lembre-se que a gente está criando algo coletivo. Além de artistas renomados, precisamos das vozes da nossa comunidade, é isso que vai fazer o evento especial. Ele sorriu, ponderando sobre suas palavras. Era verdade, a força estava na união. Assim que finalizaram seus cafés, levantaram-se e, com um sopro de determinação, rumaram para a sala de exposições onde o artista famoso frequentemente mostrava seu trabalho. O caminho até lá parecia mais longo que o normal. Os dois trocavam olhares, um misto de antecipação e ansiedade. Enquanto atravessavam a rua, Carlos comentou: "E se ele disser não? E se não acreditarem no nosso projeto?" Sua voz tremia. Ana, segurando firme os papéis com as ideias, respondeu: "E se disser sim? E se ele se apaixonar pela nossa visão e decidir se juntar a nós? Não podemos deixar o medo nos parar." A confiança nas palavras dela era contagiante. Ele se lembrou de todos os momentos em que hesitou, mas também de quantas vezes encontrou coragem. Ao chegar à galeria, Carlos sentiu um frio na barriga. Numa sequência de luzes e sombras, entraram e imediatamente os olhos de Carlos se iluminaram. As paredes estavam adornadas com obras que pareciam gritar a essência do ser. A frustração da dúvida começou a se desfazer enquanto ele deixava a beleza aflorar sua inspiração. "Vamos!" Ana exclamou, decidida. Ela avistou o artista em um canto, cercado por admiradores, com um sorriso magnético, mas que ainda parecia acessível. Carlos congelou por um instante, o grupo de pessoas à sua frente fez com que sua insegurança retornasse. Mas ele também tinha uma missão. Respirou fundo e decidiu que não podia mais esperar. Com passos firmes, ele se direcionou àquele círculo, a adrenalina pulsando em suas veias. "Desculpe, posso falar com você um minuto?" Ele perguntou, tentando manter a voz firme. O artista olhou para ele, curioso, enquanto a conversa ao redor começou a silenciar. Os corações pareciam bater em uníssono. Ana ficou para trás, assistindo a cena que poderia ser o começo de algo transformador. O que aconteceria agora? O que o artista responderia? Momentos como aquele podiam mudar vidas. Carlos estava prestes a descobrir que nem toda história tem um final feliz, mas toda história tem valor. Carlos manteve a respiração tranquila enquanto encarava o artista, suas mãos um pouco trêmulas. "Oi, sou Carlos. Estou organizando um evento de arte na praça. Queremos criar um espaço onde todas as vozes da comunidade possam ser ouvidas. Sua presença seria uma grande inspiração para nós." O artista, um homem de meia idade com um olhar penetrante, o avaliou por alguns momentos. O silêncio ao seu redor era palpável, mas Carlos não se deixou abalar. Ele continuou: "A ideia é envolver as pessoas em um diálogo através da arte, transformando a praça em um espaço de união e expressão." "É bonito, sim," o artista respondeu, passando a mão pela barba em um gesto pensativo. "Mas você sabe como a arte também pode ser um campo de batalha." Carlos engoliu em seco, a realidade das palavras dele ressoando. "Sim, e é por isso que queremos desafiar as barreiras. Precisamos mostrar que todo mundo tem algo a dizer, algo a contribuir." O artista acenou lentamente, refletindo. Talvez nem todos vejam o valor nisso. E se a sua mensagem não for bem recebida? Essa é a nossa luta também. Carlos se permitiu ser vulnerável. Se a arte não é um reflexo do que vivemos, então que arte é essa? Precisamos nos arriscar. Preciso da sua ajuda. Uma chama de esperança acendeu-se em seu coração, mas o artista ainda parecia indeciso. Um projeto como esse requer entrega total. Você e sua equipe estão prontos para os riscos? Antes que Carlos pudesse responder, Ana se aproximou, ouviram a conversa. "Nós estamos prontos. Já começamos a mobilizar a comunidade, e queremos se tornar a força que inspira outros. Esse trabalho é sobre amor e resiliência." O artista olhou para Ana, e então para Carlos. "Se vocês estão verdadeiramente dispostos a investir seu tempo e alma, então posso considerar participar. Mas não esperem facilidade. A arte é crua e desafiadora." Carlos e Ana trocaram um olhar que dizia tudo. Finalmente, uma porta estava se abrindo.
Nós aceitamos o desafio, Carlos afirmou, um sorriso espontâneo brotando em seu rosto. Enquanto o artista se retirava, Carlos sentiu uma onda de alívio e euforia. Eles conseguiram! Aquela conversa era um divisor de águas, uma vitória que refletia a luta dos que contavam com sua coragem para fazer a diferença. Aquela noite, ele não conseguiu dormir. Pensamentos a respeito do evento encheram sua mente. O peso de colocar tudo em prática era grande, mas a expectativa de ver as ideias tomarem forma era ainda maior. Ele sabia que, juntos, poderiam criar algo realmente mágico. Os dias seguintes estavam repletos de planejamento e entusiasmo. Carlos e Ana se reuniram com a comunidade, envolvendo mais pessoas e expandindo a ideia. Cada conversa era como a polinização de uma flor, cada pessoa trazendo sua perspectiva, seu toque especial. Finalmente, chegou o dia do evento. A praça estava linda, decorada com fitas coloridas, flores que Maria cultivou e sorrisos de todos que ali estavam. O entusiasmo no ar era contagiante. As vozes começaram a se unir em uma melodia sincera, real. Carlos observou o impacto do evento. Não era apenas arte em exibição, era expressão de gente. Ele viu a figura de Clara entre o público, sorrindo, ansiosa, pronta para contar sua história. A arte estava viva, pulsando no coração daquelas pessoas, uma tapeçaria inteira de experiências humanas entrelaçadas. Entre performances, risadas e lágrimas, tudo parecia estar se encaixando. Carlos percebeu que cada voz ressoava mais forte que os medos do passado. Quando o artista famoso fez sua apresentação, as energias se elevaram. Ele falava sobre dor, amor e luta, um verdadeiro retrato da vida. Vocês são a prova de que a verdadeira arte reside nas vozes do cotidiano, ele disse. As palavras pairaram no ar como uma melodia suave. Carlos sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto, não de tristeza, mas de celebração. A conexão entre todos aqueles estava transformando vidas. No final da tarde, Carlos olhou para a praça, agora cheia de cores, histórias e risos. A promessa de união foi cumprida, e ele sentiu que os percalços da jornada trouxeram algo extraordinário. Ele finalmente venceu a batalha dentro de si, aprendeu a importância de escutar e se deixar levar por aqueles com quem compartilhava a vida. Com Maria ao seu lado, Carlos sorriu, sabendo que cada flor que desabrochava na praça era um símbolo da resiliência deles. Um ciclo estava se completando, mas a jornada de transformação e luta continuaria. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, pois a verdadeira mudança sempre começava dentro de nós. Vamos fazer isso de novo no próximo mês, disse Carlos, olhando para seus novos amigos e aliados. E todos concordaram, entusiasmados para abraçar novas possibilidades. Uma nova história estava sendo escrita, e as vozes que uma vez foram silenciadas agora ecoavam vibrantes, prontas para mudar o mundo. Carlos sorriu, percebendo que, no fundo, tudo se resumia a escolher a conexão verdadeira, a coragem de se arriscar em nome do amor e da comunidade. E, nesse momento glorioso, ele sabia, havia apenas um caminho à sua frente, e era de luz. Agora, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que vão tocar seu coração. Você precisa deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem este conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre este final que impactou nossas vidas. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. O futuro da arte e da força da comunidade começa aqui e é com você que tudo pode acontecer.